Shalom, queridos, graças e paz. Esse é mais um vídeo do nosso canal da Igreja Batista Apostólica Betel. E hoje a palavra direcionada será sobre atitudes do cristão. Então cremos que o cristão ele deve ser direcionado por Deus, e a palavra de Deus é a base para que nós possamos ter uma vida plena diante do Senhor. A leitura de hoje é no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele libera essa palavra sobre rogar, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, essa palavra significa chamar ao lado, como um companheiro. Tem um entendimento também que essa palavra significa como o próprio Espírito Santo, palavra paracletos, que significa aquele que está ao seu lado. Então o apóstolo Paulo dá uma palavra dizendo assim: eu chamo vocês para perto de mim, ou seja, eu tenho um entendimento, eu tenho uma palavra, eu tenho um propósito para vocês. E é interessante que essa palavra direcionada, ela traz encorajamento. Então o propósito de Deus é encorajar os seus filhos. Essa mesma palavra de encorajamento nós vemos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, onde o Senhor Jesus, Senhor Deus, dá um entendimento para Josué que ele fosse forte e corajoso e tivesse um compromisso de realizar a vontade de Deus. Interessante que a palavra irmãos nesse texto é uma palavra que é direcionada aos irmãos da fé, ou seja, aqueles que tomaram a atitude de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Então essa palavra ela é direcionada àqueles que tomaram essa decisão. Então o apóstolo Paulo estava declarando para aqueles irmãos, chamando eles para perto, porque tinha um direcionamento na qual eles deveriam tomar uma atitude diante da nova decisão que eles tomaram diante do Senhor Jesus, diante do Senhor Deus. E aí continua o texto, fala sobre a compaixão. Então eu rogo-vos, pois, irmãos, e aí ele chama para a compaixão. Essa compaixão fala sobre o amor, é o mesmo amor que nós vemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, esse amor deve ser algo intenso, esse amor deve compreender todo o ser do cristão. Então ele deve amar com toda intensidade, deve fazer o melhor para o próximo com o amor que Deus colocou em seu coração. E ele, continuando essa palavra, ele vai declarando que eu devo me apresentar diante do Senhor. Essa apresentação, ela é oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo a Deus. Esse sacrifício no Antigo Testamento, ele era feito de uma forma onde era um sacrifício de um animal, e aquele animal era sacrificado com o propósito de levantar, que fosse um aroma suave diante do Senhor. Mas temos entendimento no Novo Testamento, quando a palavra fala que o próprio Senhor Jesus, em Hebreus 9:26, que eis que ele se entregou por sua vontade como um sacrifício diante de Deus. Entendemos que esse sacrifício ele passa a ser pessoal, que a nossa atitude pessoal ela deve ser uma atitude de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, nesse mesmo contexto, ele fala sobre a questão do corpo, do corpo no nosso entendimento como alma, espírito, uma completude. Nós temos que entregar a nossa vida de uma forma completa, ou seja, toda a nossa estrutura ela deve estar alinhada com o projeto e com o propósito de Deus. Interessante que ele vem declarando, o apóstolo Paulo, que esse entendimento tem que ser um sacrifício vivo, não um sacrifício morto, porque no Antigo Testamento, quando a oferta ela era sacrificada, naquele momento ela morreria, ou seja, ela perderia a sua vida. Mas no Novo Testamento, esse sacrifício, nós morremos, mas não é o fim da nossa vida. Nós morremos para as nossas vontades, nós morremos para o nosso querer, nós morremos para os nossos prazeres. E nós começamos a entender sobre o novo nascimento, que nós nascemos para o Senhor Jesus com uma nova proposta, um novo entendimento,
e uma nova direção. Então o projeto de Deus é que nós vamos ser esse vivo, ou seja, ser essa pessoa cheia da unção, da graça e do Espírito Santo de Deus, para que possa fazer a obra de uma forma poderosa, essa obra viva. Não ser mais um na igreja, né? Não ser mais uma pessoa ali, mas ser essa pessoa que possa fazer a diferença. Até porque o Senhor chamou cada um individualmente, chamou pelo nome e tem um propósito específico, assim como para a minha vida, assim como para a sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida e Deus quer te usar como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Falando sobre santo, fala sobre uma perfeição ou separação. Essa palavra significa separar para um propósito. E esse propósito ele se torna mais específico quando é na palavra de Deus. Deus ele nos separou para um propósito específico mediante a sua palavra. Deus tem uma palavra rema para cada um de nós. Tem um direcionamento. Existe a palavra completa que é o Logos de Deus, mas existe a palavra chamada rema, ou seja, é uma palavra específica. Existe um sacrifício específico para cada um de nós. Deus ele pede para que nós venhamos fazer esse sacrifício que é santo, que é uma separação para cumprir o propósito dele, que é individual. Interessante quando nós vemos a questão da vida de Abraão, que quando Deus pediu para que ele sacrificasse seu filho Isaac, ele não pediu para todos depois, para, no caso, Isaac, não pediu depois para Jacó que sacrificasse seu filho, não. O que Deus utilizou ali, né, foi algo específico para a vida de Abraão. Então, essa chamada de Deus do sacrifício, para uma pessoa pode ser diferente para outra. Para um, Deus pode, né, chamar para fazer algo, e para outra já é uma questão diferente. Até porque nós temos entendimento que nós somos o corpo de Cristo e cada um tem a sua funcionalidade dentro do corpo e juntos sim nós temos uma unidade diante do Senhor. E esse sacrifício ele tem que ser agradável, ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades, né? A oportunidade que o Espírito Santo ele nos dá. A Bíblia fala, Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo ele nos guia, ou seja, ele nos direciona. Então temos que ter esse entendimento para que algo seja agradável diante do Senhor, para que nós possamos andar diante dele de uma forma alinhada aos seus pensamentos. Então como eu posso agradar o Senhor? Sendo obediente à sua chamada, cumprindo com o seu propósito e andando conforme a sua vontade. Essas são atitudes claras e básicas do cristão. Todo cristão ele deve ter o seu coração firmado nessas verdades conforme a palavra de Deus. Continuando, ele fala sobre um culto. O culto fala sobre o servir, né? Nós temos entendimento do culto ao Senhor como servir, como se doar, ou seja, estar com o coração entregue à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Nosso coração deve estar, né, totalmente derramado diante do Senhor. Interessante até que a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso, mas no Salmo 139 o Senhor fala que ele sonda e ele tem o poder de nos guiar para o caminho eterno, ou seja, ele tem poder para transformar a nossa realidade, para mudar a nossa sorte. E se você crê, Deus ele pode nesse momento mudar a sua sorte, transformar a tua realidade e mudar o teu coração, porque até o propósito de Deus ele diz que ele arranca o coração de pedra e ele coloca um coração de carne, ou seja, um coração sensível à presença dele, à unção dele, à graça dele. E aí ele continua dizendo que esse culto ele deve ser algo lógico, né? Algo racional. Então eu tenho que ter entendimento, né, diante do Senhor daquilo que eu quero entregar ao Senhor. Então não é algo transitório, não é uma decisão que deve ser momentânea, não. A atitude do cristão tem que ser algo específico. Não que nós venhamos trabalhar de uma forma natural, mas o natural ele se junta com o sobrenatural. E aí nós tomamos a nossa decisão para que nós possamos caminhar com o Senhor de uma forma poderosa e de uma forma plena. Então eu tenho que ter as minhas faculdades, os meus pensamentos com uma exatidão daquilo que Deus tem para a minha vida. A Bíblia fala que como imagina o homem, assim ele será. Da forma que eu, né, vejo Deus, da forma que eu contemplo Deus, da forma que eu contemplo o poder de Deus, esse poder de Deus ele é direcionado para a minha vida. Se eu tenho um pensamento como cristão de derrota, de tristeza, de problemas, a tendência é que esse mal ele venha sobre o cristão.
Mas se eu tenho um pensamento de fé, se eu tenho um pensamento de transformação, de cura, de libertação e restauração, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, diante de toda essa situação até que nós estamos passando. No Isaías 61, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, Ele está sobre as nossas vidas e Ele nos ungiu de uma forma poderosa para que nós possamos fazer a diferença. Essa palavra até ungir, nós temos entendimento que no Antigo Testamento, 3 classes eram ungidas dessa forma, que eram os sacerdotes, eram os reis e eram os profetas, ou seja, pessoas específicas para serem usadas por Deus. Mas no Novo Testamento, ali já do Antigo para o Novo, temos a palavra do profeta Joel, que ele declarou que todos seriam cheios e plenos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isso veio a se cumprir no início da igreja primitiva, no conhecimento que nós temos da igreja. Então foi um poder derramado de uma forma sobrenatural. Então a atitude que Deus quer colocar no nosso coração como cristão é atuar nesse sobrenatural, atuar nessa unção, nesse poder e nessa graça e ser usado por Deus de uma forma poderosa. Então o entendimento que nós temos de fé, de ressurreição, de bênção de Deus, é um entendimento de propósito e de compromisso diante do Senhor. Então a primeira coisa, a primeira atitude que o cristão deve ter, como o apóstolo Paulo estava chamando, eu chamo vocês para perto porque eu tenho algo íntimo para falar para vocês, porque o relacionamento do cristão com o Senhor deve ser com intimidade. Então eu tenho algo íntimo para falar para vocês, algo que é do meu coração, algo que é do propósito, porque essa aliança do Senhor não deve ser uma religiosidade, mas deve ser uma aliança com compromisso, com amor e com gratidão. Então, diante dessa palavra, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por essa oportunidade também de estar abençoando a sua vida, levando uma palavra para o seu coração. Ficamos muito felizes como igreja, por essa oportunidade de abençoar cada vida, cada pessoa que vai estar assistindo essa ministração. Eu agradeço muito a Deus e que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Fazer uma pequena oração para nós encerrarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai amado, por cada vida, cada pessoa que vai estar escutando, Pai amado, assistindo essa ministração, que possa ser abençoada de uma forma poderosa e a sua casa possa ser restaurada, possa ser transformada e que essa pessoa possa ser um cristão abençoado diante do Senhor Jesus. Deus os abençoe de uma forma poderosa. Shalom, graça e paz.